Olá pessoal, finalmente hoje nós iremos começar com os nossos estudos de Daniel e Apocalipse. Lembrando que é extremamente importante nós entendermos as profecias do Apocalipse, porém, o livro de Apocalipse é de difícil compreensão a princípio, porque é um livro muito simbólico. Então, em casos, por exemplo, apareceu do mar uma besta que tinha 7 cabeças. O que significa isso? Será que no futuro vai surgir um monstro marinho? Não. Aquilo ali significa um poder, um império, ou mais especificamente o Império Romano, vestido de igreja. Sim, mas assim, para nós compreendermos as profecias do Apocalipse, primeiro precisamos compreender as profecias do profeta Daniel, porque o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles se encaixam perfeitamente. Se você não ler um, você não vai entender o outro. Então, o intuito deste canal, a princípio, foi fazer vídeos explicando as profecias de Daniel e Apocalipse, lendo versículo por versículo. E eu demorei muito para fazer isso. Eu fiz um primeiro vídeo, só que eu coloquei ele no privado porque não ficou muito bom. Mas finalmente eu irei iniciar esses estudos sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse. Esta é a primeira aula deste mega estudo sobre Daniel e Apocalipse, e vamos começar então pelo livro do profeta Daniel, no capítulo 1, no versículo 1. Vamos lá? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nabucodonosor, rei da Babilônia, o que é isso? Naqueles tempos, ali mais ou menos no ano 600 a.C., estamos em 2022, não é? Ano 600 ano 600 a.C., lá na região da Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia é uma palavra que significa entre rios. Ali onde surgem os rios Tigre e Eufrates, eles descem dessa forma, e a região que fica próxima ali daqueles dois rios, entre aqueles dois rios, é chamada de Mesopotâmia. Foi lá que foi construída a Torre de Babel. Foi lá que Abraão morava, na cidade Ur dos Caldeus, na qual ele saiu através do chamado do Senhor. E também foi lá que iniciou a cidade de Babilônia. Ela estava se expandindo muito com o general Nabopolassar, que se tornou posteriormente rei de Babilônia. E depois da morte de Nabopolassar, ele nomeou o seu filho Nabucodonosor II como o novo rei da Babilônia. A princípio, Babilônia ela não existia para os estudiosos. Eles não acreditavam na existência de Babilônia. Por quê? Os historiadores antigos citavam Babilônia. A Bíblia cita Babilônia. Mas eles não conseguiam encontrar as ruínas da cidade de Babilônia. Por isso, para os arqueólogos do passado, Babilônia era apenas um mito. E mais, a história sobre um rei chamado Nabucodonosor também era um mito para eles. Isso mudou. Na verdade, era assim. Os historiadores diziam que Babilônia era cortada pelo rio Eufrates. E eles seguiram o curso do rio Eufrates todo e não encontraram nenhuma ruína de Babilônia. Mas, um certo dia, eles resolveram questionar os beduínos que vivem naquele deserto.
e perguntaram se eles sabiam onde ficava a antiga cidade de Babilônia. E os beduínos falaram: fica ali, naquela montanha, logo distante do rio Eufrates. Mas os arqueólogos pensaram: mas o rio Eufrates não cortava a Babilônia? Por que vocês estão dizendo que Babilônia fica ali, distante, naquele morro? Aí os beduínos falaram que não, o curso do rio mudou ao longo do tempo. Antes passava lá, mas agora está passando aqui. Os arqueólogos então foram naquele morro, escavaram e finalmente encontraram as ruínas da cidade de Babilônia. Acharam a cidade de Babilônia, mas continuaram falando que a existência de um rei chamado Nabucodonosor era mito da Bíblia. Isso mudou, porque eles conseguiram entender o que estava escrito nas paredes das ruínas de Babilônia. Eles conseguiram traduzir as escritas cuneiformes, e na grande maioria delas estava escrito o nome de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor realmente existiu e Babilônia também. E o que ocorre? O livro de Daniel começa na seguinte parte. O reino de Israel, nos tempos do rei Davi, Davi morreu e o novo rei foi Salomão. Depois que Salomão morreu, o reino de Israel ele foi dividido em duas partes, entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi destruído pelos assírios. E agora o reino do sul, o reino dos judeus, onde ficava Jerusalém, ele foi cercado pelo rei Nabucodonosor. E é isso que o texto está falando aqui para nós, que no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, cercou a cidade com seus exércitos. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Bom, o reino de Judá, o reino de Israel do sul, ele estava pecando muito. E os profetas alertaram os seus reis a respeito disso, de que se eles não parassem com isso, os reinos pagãos iriam vir e destruir o reino de Judá. Mas, como os reis não ligaram para isso, finalmente a cidade foi cercada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ele não só invadiu a cidade, como levou muitos prisioneiros para a Babilônia e, pior, saqueou o templo, levando todos os utensílios sagrados para a Babilônia e colocou os utensílios sagrados dentro do templo do deus dos babilônios, dos deuses dos babilônios. Então, nesse nosso primeiro estudo, a respeito de Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2, essas são as informações que nós podemos tirar. Beleza, pessoal? Aguardem a aula 2 sobre os estudos de Daniel e Apocalipse.